Então, o noivo, ouvi dizer. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão do lançamento do número 10 da revista Grande. Ao número 10 já me dispenso ou talvez não, de fazer a introdução sobre o que é a revista Grande, mas em todo caso, para quem só contactou recentemente com a revista, esta é a edição portuguesa de uma revista conhecida sobretudo pela sua edição original inglesa, na qual escreveram, para escrever toda a gente, Martin Amis, que morreu recentemente, e todos os autores da sua geração, da geração dele, e que promove de 10 em 10 anos aquele número especial que acaba de sair na última edição dos 40 escritores com menos de 40 anos que vão dar cartas no futuro. As previsões das décadas anteriores são bastante acertadas, isto é, confirmaram-se, e durante um tempo existiu uma granta brasileira, depois também existiu uma granta portuguesa, e quando acabou a granta brasileira teve-se essa ideia de que se ia ser publicada em Portugal, pela Tinta da China, a granta em língua portuguesa. Que o primeiro diretor foi o Carlos Vaz Marques, e que desde o terceiro, este é o quarto número, é dirigida pelo Gustavo Pacheco, escritor brasileiro, e por mim. A revista é uma revista essencialmente dedicada a géneros que, na verdade, não é muito fácil que as pessoas que os escrevem tenham muitas plataformas onde publicar, antes do livro, digamos assim. Como sabem, o panorama das revistas literárias em Portugal não é formoso, para ser eufemístico, e há géneros em particular, como é o conto e como é o ensaio longo ou o ensaio pessoal, que são dois géneros que a Granta sempre privilegiou, onde realmente é muito difícil alguém que escreva isso hipoteticamente para a gaveta. Não sei se há pessoas a escrever ensaios para a gaveta, mas apesar de haver alguns, é muito difícil que essas pessoas tenham onde os publicar. E portanto essa é a função da revista, que não publica só estes géneros, mas que publica sobretudo contos ou ficções curtas e ensaio. Todos os números têm um tema genérico, que é às vezes encantadoramente vago, como é o caso deste, noutras vezes embaraçosamente concreto, como nos aconteceu no número 9, quando nós escolhemos muito tempo antes e muito tranquilamente que se fizéssemos um tema sobre a Rússia. E entretanto dá-se o que toda a gente sabe e ficamos com a Rússia nos braços, por assim dizer, mas que evidentemente nunca nos passou pela cabeça não deixar de fazer um número, mas de repente as pessoas achavam que o número tinha sido escolhido propositadamente para comentar. Na verdade são um ou dois textos dessa edição que vagamente se referiram à invasão da Ucrânia. Este tema é um tema completamente aberto, tem aliás, acho eu que pelo menos desde o número 2 ou 13 a melhor capa da Granta, do Eduardo Ribeiros de Castro. A direção de imagem não é? Sim, bom, é melhor, diz o diretor, não de imagem. O diretor de imagem dirá outra coisa, que é o Daniel Balfours, que já falará. É que eu gosto mais, pode ser assim? Este tema, o outro, tem muitas declinações possíveis, e nós temos connosco 3 dos 4 autores portugueses desta edição, que aliás tiveram abordagens completamente diferentes. Digo 3 porque não sei se não 4, porque a Teresa Veiga pode estar sempre por aí, como ninguém sabe quem ela é possível sempre que nós digamos que a Teresa Veiga não está cá, e está, é o nosso Thomas Pynchon, e por isso os 3 autores que estão aqui comigo, a Isabela Figueiredo, o Valério Romão e a Marta Ogon, escreveram textos com 3 abordagens muito diferentes, como seja a questão, todos eles, em alguns casos, ou melhor, 3 dos 4, visto que a Marta se estreia aqui como ficcionista, mas 3 dos 4 visitando territórios que nós já conhecíamos da obra deles. Temos aqui textos sobre
os imigrantes, as migrações e os imigrantes. Evidentemente que nos textos brasileiros toda esta questão do outro é quase exacerbada pelas razões óbvias das tensões na sociedade brasileira, que superam ainda as tensões portuguesas e europeias sobre essas matérias. O outro como a diferença de classes, que está no conto da Marta. O outro como a dicotomia entre a cidade e o campo, ou até a dúvida sobre se, quando uma pessoa da cidade vai para o campo ou vai para a periferia, se torna outro. Enfim, todas essas possibilidades estão aqui presentes, e muitas outras. Há textos brasileiros, de autores africanos de língua portuguesa, e evidentemente o nosso abono de família, que é o Arquivo da Granta, em relação ao qual vamos sempre buscando uma mistura de textos recentes e de textos antigos. Eu acho que se calhar começava por passar a palavra ao Daniel, para ele discordar de mim sobre esta ser a melhor capa, e depois fazíamos uma pequena passagem. Nós temos horas aqui muito estritas, fazemos uma pequena passagem por cada um dos três, e eu dar-lhes em mote para eles comentarem os seus textos e apresentarem os seus textos, se assim quiserem. Daniel. Obrigado. Bom, a melhor capa é sempre discutível, e muitas vezes a melhor capa é aquela onde as letras cabem, as letras da Granta, portanto não é necessariamente a melhor. Enfim, tem esse lado gráfico. Eu não tenho muito para dizer, mas já agora umas palavras. Fazer a direção de imagem da Granta tem sido um prazer. Não é uma tarefa fácil, e se calhar devíamos também um pouco só falar sobre isso, porque como o Pedro disse, há uns temas que são muito abstratos, e portanto como traduzir isso em fotografia, e há temas que são muito concretos. Por exemplo, Pedro falou do caso da Rússia. Não foi fácil encontrar um fotógrafo, neste caso uma fotógrafa portuguesa, e um fotógrafo brasileiro que tivessem estado na Rússia de facto. Ainda pensei o que é que poderia ser a Rússia numa ideia romântica, mas lá está, com o início da guerra, da invasão russa, pareceu-me que a ideia romântica da Rússia não fazia muito sentido. E portanto, nessa parte do que é um tema concreto e um tema vago, digamos, como é aqui o caso do outro, como já foi o eu, e pior do que todos, foi Deus. Como é que se fotografa Deus? A fotografia, infelizmente, não tem essa abstração, essa possibilidade do texto em divagar por aí fora, porque de facto a fotografia é uma coisa muito, muito concreta. Portanto, eu temo sempre, quando chegam ao e-mail com propostas de temas, fico sempre bastante apreensivo. Outra coisa com que eu tenho tido algum cuidado, e talvez esteja a chamar a atenção, portanto é sempre um autor brasileiro e um autor de língua portuguesa, portanto de Portugal ou dos países das antigas colónias, enfim, dos palocos. Tenho sempre tido, primeiro é óbvio a qualidade, são pessoas em quem eu acredito, são pessoas que por vezes estão longe do meu próprio trabalho, mas que eu respeito. São pessoas, tento misturar pessoas que são apostas, são futuros, lá está, e pessoas que são, enfim, como já é o meu caso, passados ou presentes, como foi o caso do Jorge Mulder, como tivemos, não me faltar agora o nome, uma autora brasileira que tem 80 anos e que passou a sua vida a fotografar povos na Amazónia, e que, não graças, mas pouco depois a ser publicada aqui na Granta, fez uma retrospectiva em Londres e está agora a ser exposta em vários sítios do mundo, e o seu espólio está a ser tratado pelo Instituto Moreira Salles, que é o instituto de fotografia mais importante no Brasil, e portanto esta mistura entre pessoas que estão muito à frente do seu trabalho, no caso da Mariana Viegas, no caso da Rússia, e aqui no outro, por exemplo, uma autora que eu desconhecia completamente e que desconheço pessoalmente, aliás, que é Meg Rodrigues, que eu vejo como uma aposta para o futuro. Da mesma forma, tenho tentado sempre misturar, penso que nos últimos anos, e vê-se isso pela coleção de fotografia da PH da Imprensa Nacional, o que houve em Portugal são os homens fotógrafos.
E portanto tenho sempre dado especial atenção às senhoras, às mulheres fotógrafas, e portanto temos sempre feito números que têm pelo menos uma mulher e um homem, e já houve um número que foram 2 autoras, e posso avançar com o próximo número, também são 2 autoras. Portanto, estes são os cuidados, e não só são fotógrafos, como tem acontecido e vai acontecer também no próximo número, pessoas que estão para além da fotografia, pessoas que trabalham com a fotografia, mas que não são necessariamente fotógrafos do clube, pessoas que trabalham apenas na ideia, pronto, da fotografia como um documento ou como um instrumento poético, vão para além disso numa perspectiva da arte contemporânea. E por último, temos esta coisa dos temas abstratos e concretos. Queria lançar um repto aqui ao editor, que não percebo porque chegamos ao 10º número, temos estes temas todos, já tivemos um tema de cinema, então gostaria que fosse proposto o tema mesmo de fotografia em breve. Obrigado. Será entregue a sugestão. Vamos, visto que provavelmente poderá haver perguntas às pessoas da mesa, vamos fazer uma ronda muito breve com os 3 autores aqui presentes, em que eu lhes darei um mote só para que tem a ver com o texto que escreveram para a revista. Evidentemente que este modelo da Granta, tirando os casos dos textos do arquivo da Granta inglesa, ou de outras Grantas, mas neste caso da inglesa sobretudo, é um modelo muito específico, embora muito comum, que é o modelo do convite, o modelo do convite e o modelo do morte. Portanto, não é, tem algum texto na gaveta que nos queira mandar, é escreva por favor um texto, se quiser e puder, sobre este assunto, e depois evidentemente com total liberdade. Há apenas umas conversas prévias para tentar que não escrevam todas as pessoas sobre o mesmo assunto ou sobre a mesma perspectiva, o que aliás nunca aconteceu. E talvez começasse aqui pelo Valério por fazendo uma pergunta que tem a ver com este texto e com os teus livros, o teu registro, digamos assim, que são ambos, tanto os temas como o registro, pouco habituais na literatura portuguesa contemporânea, pelo menos, que está a ser feita agora, digamos assim. E focando neste texto, queria-te perguntar, eu queria que tu dissesse o que entenderes sobre o teu texto nesta edição da Granta, partindo destas 2 ideias, que é a ideia da experiência da imigração, que não tendo deixado de ser uma experiência que milhões de portugueses têm, é uma experiência que me parece já teve mais presença na literatura portuguesa do que tem hoje, e é que tu já não é a primeira vez, evidentemente, que te dedicas a ela. E por outro lado, o tom que o texto tem, que também não é muito comum nas colaborações, até agora pelo menos da Granta, pelo menos dos autores portugueses, que é um registro que, no meio da amargura e do mal viver, que citaram o título do Canijo, tem muitíssimo sentido de humor. Ou seja, o sentido de humor continua a não ser o registro mais óbvio na literatura portuguesa, nem tem que ser, mas talvez pegando nessas 2 ideias temáticas e de registro, que nos dissesses brevemente alguma coisa sobre o texto. Olá, obrigado por estarem aqui. Essa coisa do sentido do humor na literatura portuguesa ou na sociedade portuguesa é uma experiência assim um bocado complicada. Eu acho que a literatura portuguesa, a maior parte dela se leva muito a sério, e toda a gente quer mudar o mundo e fazer obras-primas, e acham que o riso não entra nisso. O que me deixa um bocado desgostoso, porque grande parte da melhor literatura mundial tem bastante sentido de humor, mas talvez se as pessoas imaginassem ou pensassem mais vezes, vamos andar aqui tão pouco tempo, talvez não se levassem tanto a sério, mas o português tem um fragmento de imortalidade ou de épico dentro dele, e gosta de embarcar nestas coisas com uma seriedade inquebrantável, e pronto, não dá para fazer diferente. Eu estou aqui mais para me divertir, mas para isso sou só eu.
Este texto é engraçado porque parte de uma experiência. Quando tu me deste o mote, o tema do outro duplo, o Sósia, eu passado algum tempo fui a Clermont-Ferrand, onde eu nasci, e pela primeira vez fui rever os locais da minha infância, a casa onde eu cresci até aos 10 anos, o pavilhão onde eu fazia karatê, portanto fiz assim uma peregrinação ao passado, e foi uma experiência muito intensa, e veio-me a ideia de escrever sobre o outro, ou seja, aquele que poderia ter ficado lá e aquele que eu estava a ver em todos os sítios onde me deslocava, o meu duplo imaginado e o que seria a vida dele. Isso eu já achava que a minha vida não tinha sido nada relevante até agora. A vida dele ainda me pareceu mais deprimente, porque de facto Clermont-Ferrand não é Lisboa, nem sequer perto disso. E imaginar-me enclavado naquele sopé ao pé daqueles vulcões, que é uma paisagem muito bonita, mas a perspectiva do turista é diferente da perspectiva do imigrante. E ficar lá era uma experiência que não me fazia sentido já na altura e continua a não fazer sentido depois de passado muito tempo. Mas é basicamente uma decantação dessa experiência, com muito pouca pontuação, com muito pouca preocupação por respeitar quaisquer tipo de sentido ou de estrutura narrativa, é uma coisa muito mais solta e muito mais... Sim, estou a fazer algumas experiências de cortar coisas, verbos, advérbios. Era uma coisa que é isso que a Granta tem muito bom. Se calhar eu não teria feito essa experiência para depois guardar e ver depois, mas a Granta sempre me permitiu, que já é o terceiro ou quarto texto que eu escrevo para a Granta, sempre me permitiu ser experimental, ou seja, nunca me disseram isto é um bocadinho, temos que vender, não, isso é generoso e estimula a criatividade. Sendo que, deixa-me só acrescentar uma outra ideia, que tinha esquecido, que é que consegues fazer uma coisa que poucos atores estão hoje disponíveis para fazer neste texto, que é conseguir desagradar a muita gente, no sentido de parodiar vários discursos, não aqueles que é normal serem parodiados, mas os outros que são supostamente feitos com boas intenções e, portanto, devem estar ao abrigo da crítica, supostamente. Isto, como o meu ex-editor João Paulo Coutrinho costumava dizer, nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Podia ser mais sucinto. Vamos agora, vou agora passar a palavra à Isabela Figueiredo, que tem sido, acho que podemos utilizar esta palavra, uma escritora particularmente destemida nos temas que escolhe e no registro deles. E este texto é um texto que talvez inesperado, não no sentido deste encontro com outros, muitas vezes esses outros que não ficam na história da literatura, pelo menos, ou da nossa literatura, mas também porque há aqui como que um ponto de suspensão, isto é uma mudança. É uma mudança de caso para se poder escrever e para se estar num sítio diferente, onde não há certo tipo de pressões, inconvenientes, etc. E o que eu te gostava de perguntar era o seguinte, e que é escrito sob a forma de um diário, e o que eu te gostava de perguntar era o seguinte, em que medida é que pensaste, não pensaste, respondeste àquela onda que se propagou nos últimos anos de pessoas a descobrir o campo, a dizer que ou a periferia, ou sair da cidade, e que é tudo diferente e que é um mundo melhor, depois evidentemente propiciado pela crise, pela pandemia, etc. Essa espécie de subgénero, entre aspas, literário, que despontou nos últimos tempos. Pensaste nisso quando escreveste ou não foi isso que tu abordaste? Olá, boa tarde.
Sim, pensei nisso quando escrevi. Eu fui realmente parar a uma aldeia no meio do Alentejo por um acaso, porque eu estava muito aflita a tentar acabar de escrever o meu último livro, e começaram a fazer obras extraordinariamente ruidosas no apartamento ao meu lado, mas com martelos pneumáticos, assim, mesmo à bruta. E eu tive de ir rapidamente à internet arranjar uma casa onde me recolhesse a escrever, e fui parar ao meio do Alentejo numa aldeia. Bem, para quem precisava de fugir do outro, foi uma experiência muito radical, porque vou para o meio do outro que não me conhece e que tem desconfianças em relação a uma pessoa desconhecida, uma pessoa da cidade que chega ali, a uma aldeia com 50 habitantes, uma mulher com 2 cadelas. A minha primeira preocupação, de facto, foi a roupa que levava, não levar encarnados. Eu, por exemplo, gosto de encarnado, não levar cores que me pudessem confundir, que pudessem gerar confusões com algum tipo de existência feminina, que eu não queria a que me associassem. Então, quando eu recebo a proposta para escrever este texto, eu estava realmente muito preocupada com o meu romance que saiu agora, e estava a escrever o diário da minha vida na aldeia, que estava a ser um grande confronto. Eu acho que é uma grande fantasia. Essa ideia de que vamos para o campo e que no campo é tudo melhor, é tudo maravilhoso, é uma grande fantasia. Na verdade, eu sou uma citadina, isto foi o que eu descobri desde que estou no campo, e eu estou de facto a comprar essa casa. Primeiro aluguei, agora estou a comprá-la, mas para mim é muito claro que eu ali sou uma mulher da cidade, e há esta fronteira que é preciso estabelecer com aquelas pessoas que têm uma abordagem da privacidade que eu não tenho. Para eles a privacidade existe menos, é uma ténue fronteira entre o público e o privado, e para mim há uma claríssima fronteira entre o público e o privado. Mas é interessante porque eu confrontei-me com esta ideia, não conhecia, sempre vivi na cidade, e naquela altura eu estava a escrever o diário e pensei, bem, isto é mesmo, o outro é realmente um tema muito vago, mas para mim o outro sempre foi o inferno, sempre foi o dilema, porque eu tenho dificuldade, eu sou muito comunicativa e por outro lado tenho muita dificuldade em relacionar-me com o outro, então há aqui assim um dilema de comunicação, incomunicação, privado, público, e eu resolvi que o meu diário era o ideal para esta revista. E também partilho com o Valério a ideia de que realmente aqui podemos divertir-nos muito. Eu diverti-me também muito com o outro texto que escrevi para uma outra granta, e agora não me diverti tanto porque não criei tanto isto. O registro de diário é um registro diferente, é um registro do real, do que acontece dia a dia. E eu tive que mudar os nomes a estas pessoas que aparecem no diário. Eu tive que mudar o nome à aldeia. A aldeia não existe. A aldeia que aqui está, que aparece neste diário, não existe. Porque eu não queria que ninguém se sentisse retratado. Porque quando estamos a falar de uma pessoa, estamos a dizer o fulano e chamámo-lo por uma alcunha, arranjamos para ele uma alcunha, porque no diário podemos fazer isso, é um registro privado. Corre-se o risco de que essa pessoa venha a ler. Então eu tive que ter alguns cuidados com isso, não é? Tive que fazer ali umas alterações. Uma coisa que o texto tem em comum com os teus livros, nomeadamente, é a capacidade de ver as personagens para além daquelas nossas reações pavlovianas da afinidade, do bom gosto, das pessoas serem parecidas connosco, e portanto, então no texto aparece um mundo que não é necessariamente o mundo que aparece na literatura, mas também a capacidade tua, portanto, do narrador, digamos assim, deste diário, de estabelecer relações humanas com essas pessoas que não são necessariamente as pessoas que conhecia ou que conheceria ou que fariam parte do seu universo, quanto mais não seja por essa diferença entre campo e cidade. Eu sou uma perversa curiosa, ou seja, eu sou curiosa e na minha curiosidade eu sou perversa, porque eu alimento conversas com pessoas que são muito diferentes de mim,
porque realmente eu quero roubar-lhes a alma. Quero a alma delas para mim. E por isso eu vou muito longe, eu arrisco-me muito longe naquilo, nos passos que dou, sou capaz de alimentar conversas de que não gosto necessariamente, porque quero ver até onde é que aquele registro vai. E não sei se respondi, mas é isso. É isso. Para terminar aqui a nossa breve ronda, isto é tudo por demorar, queria passar a palavra à Marta e perguntando já duas coisas que serão um mote para responderes como quiseres, que é o primeiro aspecto muito notório quando recebemos o teu texto foi que foi ao mesmo tempo um texto, uma estreia na ficção, e uma coisa que não é comum mesmo em não estreias na ficção. Foi um texto em que não foi preciso mexer, praticamente. É muito raro um texto, mesmo dos maiores escritores, não precisar de mexer. Portanto, a minha pergunta é, isto significa que não foi simplesmente uma coisa que tinhas para lá e que aconteceu escrever, ou seja, o texto supõe um certo investimento literário ou até um outro lado artístico, além do teu lado artístico já conhecido. Essa era a primeira pergunta. E a segunda, ou o primeiro modo, e a segunda é se achares interessante comentar este ponto, que é a maneira como o texto fala de um assunto que é eminentemente político, que é a questão das classes sociais e da relação entre as classes sociais, e ao mesmo tempo parando sempre, digamos assim, 2 passos antes de uma consideração política sobre, ou seja, tu detens-te nos factos da relação entre as pessoas de classes diferentes e depois cada um tirará as conclusões, mas isso não é muito fácil de fazer, ou seja, aquela parte em que o autor está ali a dizer-nos a conclusão que nós devemos tirar não é feita, e era isso que eu também gostava de fazer. Olá a todos. Bom, eu acho, em relação à tua primeira pergunta, eu tive muito tempo até começar, só comecei a escrever há 2 anos e acho que tive estes anos todos a recolher histórias e a trabalhar algumas narrativas que vêm da realidade e da minha imaginação para as fundir neste caso num conto que não tivesse, que tivesse uma certa contenção. E portanto, quando escrevo, revejo muitas vezes aquilo que escrevo e é preciso limpar muita coisa, e eu, sendo uma sentimental, tive sempre muito receio daquilo que viesse a escrever, que essa lamechice que eu tenho e que quando estou em palco, enquanto cantora, posso dar mais vazão. Eu não queria que isso aparecesse nos meus textos, então sempre senti que nos escritores que eu admirava e nas coisas que eu gosto realmente de ler, havia uma certa limpeza, não sem emoção, mas a emoção é causada, cada pessoa terá a sua emoção. A emoção, sempre senti que a emoção dependeria da forma como eu conseguisse contar a história, com essa contenção, para além do trabalho de revisão, que tem um bocadinho a ver também com a minha formação e com coisas que eu já fiz. Eu já fiz algum trabalho de revisor há muitos anos e por isso tento, e este conto faz parte de um conjunto de coisas que tenho estado a escrever com muita dificuldade e muita lentidão, e tentei que isso, ou seja, que esse meu lado mais emocional, não estando a contar uma história que eu acho que é bastante emocional, não contagiasse o texto. De alguma forma eu nunca pensei que estava a escrever um texto que tivesse a ver com a desigualdade social. Estava a escrever sobre uma coisa, ou escrevi sobre uma coisa que sempre me intrigou e que ainda hoje me intriga, que é uma certa aleatoriedade com que nós vimos este mundo. O facto de nascermos num determinado sítio ou num determinado tempo condiciona depois muitas coisas, e eu que acredito muito no nosso poder de mudar as circunstâncias e de fazer as coisas diferentes, também percebi ao longo da vida que esse lado aleatório pesa muito nos percursos que fazemos, e portanto nesta história aquilo que me puxou foi esta ideia de uma pessoa que tem uma convivência
doméstica, diária, familiar, que faz parte da família, mas que depois, por uma circunstância que nada tem a ver com ela, é banida de um contexto familiar, de afeto, onde tem um papel quase maternal, com aquelas crianças, e da vida das quais desaparece de um dia para o outro, por razões que nada têm a ver com ela, não é? Que a ultrapassam. E depois perceber que há uma vida muito diferente, não é? Que aqui há ali uma mulher, aquela Conceição, que vem de um universo muito diferente daquele onde vem aterrar e que encontra o seu lugar, e que apesar das distâncias há ali um espaço de liberdade que ela encontra e depois perde subitamente. Da mesma forma que houve um percurso que ela fez para conseguir libertar-se, ter uma nova vida, ela de repente, a gente não sabe para onde é que ela vai, não é? Mas ela de repente é expulsa desse contexto e não há muito, ou seja, não há um final feliz, não é? Nós não sabemos qual é o final, mas há apenas um vazio, e acho que há muitas coisas na vida que acontecem dessa forma e pronto, são questões existenciais sobre as quais se calhar todos nós nos debatemos de alguma forma, mas eu queria muito, esta era uma história que estava guardada há muito tempo na minha cabeça, que eu não sabia exatamente como é que ia aparecer e que se foi delineando à medida que fui escrevendo. Aliás, há uma coisa que eu tenho descoberto neste exercício da escrita, que eu achei sempre que nunca iria tentar, apesar de ter pensado nisso na primeira infância, que é esta descoberta de que é um clichê do escritor, mas há coisas que nos escapam no próprio processo da escrita, e as personagens ganham vida e acontecem coisas que nós não estávamos à espera que acontecêssemos. Neste caso foi mais a questão de resolver. Eu não sabia muito bem como é que aquela história ia acabar, e depois a história resolveu-se a si própria. Não sei se respondi a tudo. Deixa-te ligar o botão. Obrigado. Tá. Bom, ainda haverá algum tempo para algumas perguntas e o encerramento da sessão pela palavra brilhosa, pela editora Tinta da China, que vai trocar lugar comigo, é que eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta, porque o Valério Romão disse uma coisa muito interessante, que é muito bom termos uma revista em que não temos a obrigação de vender. Gostava talvez de deixar esta batata quente como pergunta, que é uma pergunta que os editores adoram sempre. Obrigada. Claro que temos que vender. Isso é óbvio, não é? Agora, o que nós acreditamos, mais comercial, às vezes é o que é. Ou seja, há uma série de riscos que nós corremos há quase 18 anos na Tinta da China, que temos vencido. Apesar de muitas vezes me dizerem isto não vai vender nada, isto vai ser... E outra coisa ainda mais engraçada que a história também nos tem dito, que é livros que estavam mais ou menos parados quando saem, depois voltarem a ter novas vidas, e neste momento nós estamos com um problema até grande de estoque de livros mais antigos. Portanto, aquilo que nós sempre quisemos, que era fazer uma editora de long sellers, acaba por estar a concretizar, e isso temos às vezes excelentes surpresas, mas a grande é para vender e é para ser lida, portanto não é um projeto, aliás, a Tinta da China é uma empresa comercial e portanto o que nós queremos são leitores, e queremos esta ideia de estimular os autores. Já passaram, eu acho que já passaram, a maior parte dos autores portugueses que estão a escrever agora já passaram por aqui, e que seja surpreendente, que possam fazer um bocadinho ao lado daquilo que fazem normalmente. É um desafio para nós. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Para já é uma grande alegria a estreia da Marta. Como aliás o Valério, não era a tua estreia, mas tu foste quando nos enviaste o conto da família, foste desafiado pelo Carlos Vaz Marques a escrever um conto e enviaste 4. Eu lembro perfeitamente disso, ele ficou em pânico, ele disse: e agora? Bárbara,
não havia limite de páginas, mas não eram 4 contos. Então tivemos que escolher, mas foi assim, foi uma revelação, foi a primeira vez que eu li o Valério, e essa é a parte boa. É muito difícil, não é simples, descobrir novos talentos. Isso não me parece que seja assim uma coisa que saia por decreto ou mesmo por periodicidade, ou seja, temos que ter de 6 em 6 meses um excelente escritor novo. Não acredito nisso, mas quando temos, ficamos muito contentes, e portanto eu queria dar as boas-vindas à Marta. Não sei se há alguma questão, já que tem aqui os 3 autores, mais o nosso diretor de imagem, que também é autor, que também é fotógrafo e escritor, agora. Eu só queria dizer uma coisa a respeito da vida do campo, da Isabel e da dureza da vida do campo. O Afonso Cruz, que mora no campo, repete sempre uma coisa nos festivais, e talvez vocês ainda não tenham ouvido, que é uma citação num lord inglês que diz: o campo, esse lugar horrível onde os frangos andam crus. A Inês vai falar. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta aqui, para aproveitar o microfone. Pronto. Também vou aproveitar para dizer que, para além de ser a única revista, penso que a única de literatura portuguesa, também, infelizmente, é a única revista de fotografia portuguesa. E acho que também é importante salientar isso. Precisamos de o vender. Garanta a sua garanta. Tenho uma pergunta rápida, que é mais... como é que eu vou dizer isto? É mais gratificante escrever para uma revista que tem vários autores. Eu não sei se vocês interagem com os outros autores entre si, mas é mais gratificante escrever assim, contos e coisas pequenas do que escrever livros grandes. Ok, pronto, então vou responder eu. Olha, estou tratado por tudo, desculpa. E esta questão da idade, quando eu vejo uma miúda nova, pá, digo logo tudo, desculpa. Olha, é igual, o desafio é igual. O romance dá muito trabalho, porque há muitos nós para atar, mas o desafio é igual. A criatividade tem que estar sempre ali presente e temos que ser generosos com os personagens. Quer dizer, eu pelo menos gosto de ser generosa com os personagens, no meu caso. É igual. Eu acho completamente diferente. Cada escritor há de ter a sua experiência. Eu gosto muito de escrever contos e textos curtos, porque tenho a sensação de conseguir fazer alguma coisa naquele dia. Enquanto quando estou a escrever um romance, tenho a sensação que estou numa maratona e muito longe da linha da meta, e muitas vezes isso é frustrante. E o conto é mais generoso nesse sentido. Depois acaba-se o romance e fica um vazio tremendo, porque andamos a passar meses com pessoas na cabeça que de repente têm que ir para outro sítio. Os microfones com que eu lido habitualmente não têm botões, é só para fazer a salvaguarda. Eu nunca tendo escrito romance, mas tendo lido muitos e muitos contos e tendo sido influenciada por grandes... o conto eu acho que o conto para mim tem um impacto enquanto diferente, tem uma espécie de capacidade de dar uma bufetada no leitor. Por exemplo, eu lembro perfeitamente quando li o conto da família do Valério, que aquilo causou uma impressão física em mim. Eu fiquei abalada, fiquei mesmo, foi uma coisa que teve um impacto enorme. E o romance, parece-me, nunca tendo feito, é um processo mais longo, mais intrincado, parece mais
necessariamente mais longo e com mais nós por acaso, como disse a Isabel, mas há na contenção do conto e na sua, falta-me um adjetivo, talvez não só na sua brevidade, na sua volta sempre esta palavra da contenção, mas é preciso contar aquela história, que tem nunca pensei no número de páginas que um conto pode ter 20, pode ter 5, mas é muito, e há nisso um efeito que eu acho que é diferente do envolvimento que temos no romance, pelo menos enquanto leitora. Queres dizer alguma coisa, não? A vantagem da revista é também, e isto obviamente estou a falar como leitor, descobrir outros autores, não é? Quer dizer, porque nós quando compramos livros normalmente já compramos aquilo que já conhecemos. Gostamos do Valério, gostamos da Isabel, vamos comprar os livros deles, não sei o quê, mas o que é bom é descobrir de facto, e esta mistura, passamos de um conto para o outro e de repente estamos num mundo completamente diferente. Eu acho que isso é que é o mais importante na verdade da revista, é dar, não nos dão, porque nos vendem, mas coisas que nós desconhecemos, mais importante do que aquelas coisas, os autores que já conhecemos, é alguns autores que desconhecemos, e essa descoberta, portanto, é passada do editor, portanto, quando eles descobrem, alguém na Granta descobriu que a marca sabe escrever, pelos vistos, passarmos essa descoberta, li, gostei muito, mas passarmos essa descoberta, isso é que é também uma vantagem de uma revista literária. Aqui no caso também com autores sempre africanos e brasileiros, portanto nós também ficamos a saber, ficamos com um cheirinho do que é que se passa lá, não é? Eu acho que isso para mim, interessa-me também muito esse diálogo da língua portuguesa com as outras variáveis da língua. Não há mais questões? Inês, não queres? Não? Então eu dou por encerrada a sessão, acho que temos mesmo de sair, e o Daniel vai dar autógrafos. Obrigado. Agora a seguir a quem quiser.